Muito bem, muito bem. Olha só, olha só. Hoje, o que nós temos aqui? Matrizes. Matrizes, é isso aí. Vamos falar sobre matrizes, certo? Então, olha o que acontece, pessoas. O esquema é o seguinte: matrizes. Quando se fala de matrizes, eu sempre costumo perguntar se a pessoa já jogou Batalha Naval, né? Se ela conhece o jogo Batalha Naval. Por quê? No jogo Batalha Naval você tem letras e números, certo? E os posicionamentos são dados pela interação de uma letra com um número. A ideia é mais ou menos a mesma. Quando eu falo de matrizes, linhas, colunas. As linhas nós chamamos de I e as colunas de J, tá joia? Então vamos nos familiarizando aí. Toda vez que eu falar de linha, eu estou falando da letra I, e toda vez que eu falar de coluna, eu estou falando da letra J, tudo bem? Então, uma matriz A e J. A é como se fosse o nome da matriz. O nome da matriz é A. Então, uma matriz A e J, ela vai aparecer para você dessa maneira. Por que é o A e J? Isso daqui é cada elemento da matriz. Cada elemento da matriz tem um valor para I e um valor para J, um valor para linha e um valor para coluna, tudo bem? O nome A fui eu que dei, poderia ser B, poderia ser C, sem problema nenhum, tá joia? Quando eu coloco aqui para você 3 por 2, 2 por 4, 5 por 1, 3 por 2 quer dizer que nós vamos ter 3 linhas e 2 colunas. 2 por 4, 2 linhas e 4 colunas. 5 por 1, 5 linhas e uma coluna. Isso é a ordem da matriz. A ordem indica para mim o número de linhas e o número de colunas que a minha matriz vai ter, certo? Beleza? Então a ordem indica para mim o número de linhas e o número de colunas que uma matriz vai ter. Então observa só isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma matriz A e J, 2 por 3. 2 por 3 quer dizer que ela tem duas linhas e três colunas, certinho? Duas linhas e três colunas. Então vamos fazer o seguinte, observa só. Isso aqui seria o modelo, vamos chamar assim, geral de uma matriz 2 por 3. Duas linhas, três colunas. Paulão, o que é esse A11, A12, A13? Não é A11, A12, A13. É A11, A12, A13. Isso aqui quer dizer, o I aqui vale 1 e o J vale 1. Isso quer dizer que ele está na linha 1 e na coluna 1. É a localização do cara, certo? Por exemplo, ó, aqui ele está na linha 1 e na coluna 2. Linha 1, coluna 3 e assim por diante. É a localização dessas pessoas aqui dentro dessa matriz, certo? O que seria a lei de formação? A lei de formação serão algumas coisas que nós vamos usar para montar uma matriz, certinho? Por exemplo, observa só. Uma matriz AIJ 2 por 3 está o quê? AIJ é igual a I menos J ao quadrado. I menos J ao quadrado. Essa é a lei de formação. Esse I menos J ao quadrado é a nossa lei de formação, certinho? Nós vamos aplicar isso aqui em cada um dos elementos, para cada um dos valores de I e J dentro dessa matriz. Então, por exemplo, olha só, aqui o I não vale 1 e o J não vale 1, então eu fiquei, ó, 1 menos 1 ao quadrado, I menos J ao quadrado, certinho? Olha o outro aqui, ó, o I vale 1 e o J vale 2, 1 menos 2 ao quadrado. Estou usando essa ordem que ele deu aqui, beleza? Essa lei de formação que ele deu. 1 menos 3, 1, 3, I menos J, 1 menos 3 ao quadrado. E aí nós vamos fazendo isso em todas as situações, ó, 2 menos 1 ao quadrado, que aqui é 2, 1, 2 menos 2 ao quadrado, ó, A2, 2, 2 menos 3 ao quadrado, A2, 3, beleza? Então eu usei esta lei de formação para montar a minha matriz A. Com isso a minha matriz A vai ficar assim, 1 menos 1 é 0, ao quadrado é 0, 1 menos 2 é menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 3 é 2 ao quadrado dá 4. Tá lá bonitinho para vocês. Aqui embaixo, 2 menos 1 é 1 ao quadrado 1. 2 menos 2, 0 ao quadrado 0. 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado é 1. Então esta é a matriz A e J 2 por 3, tal que IJ é igual a I menos J ao quadrado. Certinho? Então ó, nós montamos a matriz usando essa lei de formação. Tudo bem? Tranquilo? Eu preciso agora falar com vocês sobre uma situação envolvendo matrizes. No caso, é a matriz transposta. O que é a matriz transposta? Matriz transposta, quando eu pedir para você fazer a transposta numa matriz, você vai trocar o número de linhas pelo número de colunas. Então, o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Vou te explicar. Olha só.
Isso aqui é uma matriz 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. 3 linhas, 1, 2, 3, 2 colunas. Tudo bem? Se eu aplico a transposta nela, você está vendo essa coluna 152? Ela vai virar linha. Olha lá, 152. Certinho? Então, se eu aplico a transposta, o que é linha vira coluna. E o que é coluna vira linha. E a ordem da minha matriz foi alterada. A minha matriz era 3 por 2, agora é uma 2 por 3, certo? O símbolo da transposta é esse expoente em forma de letra T, tudo bem? Quando aparecer esse expoentezinho em forma de letra T, eu estou falando com vocês da transposta. Joia, pessoas? De boa? Tranquilo? Então tá. Igualdade de matrizes. Ó, duas matrizes são iguais quando elas são iguais. É ridículo isso, né? Mas ó, esse símbolo de equivalência aqui quer dizer que todos os elementos dessa matriz são iguais a todos os elementos dessa. Então observa só. 2x mais y não é o A11 dessa matriz? Quem que é o A11 dessa matriz aqui? É o 8. Então 2x mais y é igual a 8. O x menos y não é o A12 desta matriz? Quem que é o A12 daquela matriz ali? É o 1. Então, ó, x menos y igual a 1. Aqui nós temos um sisteminha de equações, né? Ó, temos um sisteminha de equações aqui. 2x mais y igual a 8, x menos y igual a 1. Pelo método da adição, 2x mais x, 3x, mais y com menos y vai embora. 8 mais 1, 9. Nós descobrimos que 3x é igual a 9, x é igual a 3. Se o x é igual a 3, 2 vezes 3 mais y é igual a 8, o y só pode ser 2. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui tudo bem? Então olha só, meus queridos. Vamos começar a falar um pouquinho sobre operações envolvendo esse assunto. Eu vou começar com a adição e subtração, porque o esquema é o mesmo, certo? Se serve para adição, serve para subtração. A história aqui é a seguinte. Para você poder fazer a adição e a subtração de duas matrizes, eu preciso que essas matrizes sejam de mesma ordem. Se as matrizes não forem de mesma ordem, eu não consigo, é impossível para mim fazer a adição e a subtração. Então observa bem ali, eu tenho duas matrizes, cada uma delas 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Então a primeira matriz menos a segunda matriz. Como que ocorre a adição e a subtração de matrizes? Ocorre da seguinte maneira. Eu vou pegar o A11 da primeira matriz e vou somar ou subtrair do A11 da segunda. Cada elemento de uma eu vou somar ou subtrair com o seu elemento igual lá, né, na segunda. O A11 com o A11, o A12 com o A12, assim por diante, 2,1 com o A21. Então observa ali naquele nosso caso nós vamos fazer assim. 2 menos 1, 1. Certinho? Ó, 2 menos 1, 1. 3 menos menos 2, menos com menos, mais. Então 3 menos menos 2 vai dar 5. Certinho? Menos 1, menos menos 1. Menos com menos, mais. Menos 1 mais 1 dá 0. E 4 menos 2 é 2. Tudo bem? Deu para entender legal isso daí? De boa. Multiplicação. CE. O que seria isso? CE é condição de existência. Para que você consiga fazer a multiplicação de duas matrizes, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. O número de colunas da primeira matriz ele deve ser igual ao número de linhas da segunda. Tudo bem? Nós vamos deixar a multiplicação, o jeito de fazer a conta e mais coisas sobre multiplicação para uma aula específica sobre isso, tá? Que é um assunto um pouco maior, então eu tenho que mostrar para vocês isso numa aula específica. Mas por enquanto eu queria passar essa introdução ao mundo das matrizes para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, até a próxima, onde nós vamos falar sobre multiplicação de matrizes, ok? Muito obrigado.